Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos comentando a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Chegamos ao artigo 34 e nós separamos o artigo 34 conforme a doutrina faz. Separamos os incisos 1º, 2º, 3º e 5º. Nós vamos comentar na aula de hoje. Na próxima aula, os demais incisos do artigo 34. A aula de hoje vai versar sobre intervenção espontânea da União. Vamos à leitura do artigo e seus incisos para melhor compreensão do tema. No artigo 34, nós temos: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 1º, manter a integridade nacional. Inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública. O inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Esse nós vamos deixar para a próxima aula. Inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Muito bem, muito importante. Antes de entrarmos a fundo nessa temática, vamos relembrar o seguinte: nós temos a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. São os entes federativos. Nós vimos, e inclusive eu sempre falo que território não é ente federativo, tá? A República Federativa da União, ela tem soberania, mas seus entes federativos não têm soberania. Eles abrem mão de sua soberania em prol do pacto federativo. Mas esses entes federativos têm a sua autonomia. Nós falamos sobre isso na aula do artigo 18, nós falamos sobre isso no artigo 1º da Constituição, e nós sempre estamos repetindo essa temática. Isso cai muito em prova em concurso, e quando você entende isso, você acaba compreendendo melhor os demais temas da Constituição. Muito bem, se os entes são autônomos, eles não devem intervir um no outro, não é verdade? Agora, para que seja resguardado esse pacto federativo, para que seja mantido esse pacto federativo, ou para o caso de haver alguma ameaça a esse pacto federativo, a Constituição traz algumas hipóteses de intervenção. Que fique claro, desde já, que a intervenção ela é um método excepcional previsto na Constituição para casos de anormalidade. E estas hipóteses de intervenção, elas vão suprimir exatamente a autonomia deste ente federativo. Ok? Entenda isso e você não vai errar na sua prova. Vamos esquematizar. Bom, nós temos a intervenção. Muito bem. E a intervenção ela pode ocorrer de 2 formas. Uma delas é a intervenção federal. Ora, a União intervindo no Distrito Federal, nos estados e nos municípios? Não. Nos municípios, apenas aqueles localizados em territórios federais. Ah, professor, não existem mais territórios federais. Muito bem. Mas, caso sejam criados, eles podem ser divididos em municípios, como nós vimos. Então, a Constituição prevê essa hipótese de intervenção. E também há a intervenção estadual. A intervenção estadual, ela se refere aos municípios de seu território, ou seja, aos municípios pertencentes a cada um destes estados, tá? Não pode um estado intervir no município de outro. Isso já foi questão cobrada em prova e levou muita gente a erro, tá? Apenas nos municípios de seu território, apenas em seus municípios. Mas a intervenção estadual nós vamos ver mais à frente. O importante é você saber que
pode haver intervenção federal nos estados e Distrito Federal. Isso está no artigo 34, que nós estamos iniciando o estudo hoje. Mas também pode haver intervenção federal em municípios de territórios. Isso está previsto no artigo 35 da Constituição Federal. É uma questão muito teórica, mas se for cobrada no seu concurso, vai fazer o seu diferencial na hora da nota. Bom, a intervenção estadual, por sua vez, é a intervenção dos estados em seus municípios. Também vamos estudar na aula do artigo 35. Muito bem, a intervenção federal, ela se divide em intervenção federal espontânea e também em intervenção federal provocada. A intervenção federal espontânea, ela está prevista no artigo 34, inciso 1º, 2º, 3º e 5º. É a nossa aula de hoje. E a intervenção federal provocada, ela está prevista no artigo 34, inciso 4, 6º e 7º. Esta é a divisão doutrinária deste assunto, ok? Dê um print na tela, anote aí no seu material, dê um pause, anote no seu material e vamos continuar. Bom, na leitura do artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Qual é a regra? A regra é a não intervenção. Grifa, não intervirá. A regra é exatamente essa. Um ente federativo não intervir no outro, que a autonomia desse ente federativo seja mantida. Contudo, a Constituição aqui no artigo 34 vai trazer algumas exceções a essa regra. Nós vamos ver aqui no finalzinho, ó, exceto para. Grave essa informação muito importante para a sua prova. O rol do artigo 34, ele é taxativo. Rol taxativo, não é exemplificativo. Bom, quais são os casos? Inciso 1º, para manter a integridade nacional. Inciso 2º, para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Dispensa comentário, não é verdade? Repelir invasão estrangeira ou uma unidade da federação em outra. No inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública. No inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Preste atenção, não é qualquer dívida, tá? É uma dívida fundada cujo pagamento foi suspenso por mais de 2 anos consecutivos. E ainda tem o seguinte, salvo motivo de força maior. Em questões de prova, nós vimos a troca dessas informações de mais de 2 anos, por 2 anos, por 1 ano, enfim. Fique ligado para você não errar na prova. E a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Nós vamos ver mais à frente as receitas tributárias que os estados devem entregar aos municípios, tá? As receitas que a Constituição mesmo estipulou. Mas, por que neste vídeo eu não estou entrando e explicando cada inciso do artigo 34? Porque estes incisos são autoexplicativos e as questões das provas estão cada vez mais sistematizadas. Então, vou passar para você a ideia que está implícita aqui no artigo 34. Você viu que, explicando sobre o Pacto Federativo, nós entendemos que a intervenção ela retira a autonomia do ente federativo por um breve espaço de tempo. Você também aprendeu que o rol é taxativo. Mas há algumas outras informações, por exemplo, é de competência discricionária do chefe do executivo. Nós estamos falando da intervenção espontânea da União, tá? Esta intervenção espontânea da União é de competência discricionária do chefe do executivo, independente de provocação, sendo prevista apenas uma consulta não vinculativa ao Conselho da República e ao Conselho da Defesa. Ou seja, o presidente até consulta o Conselho da República e o Conselho da Defesa, mas esta consulta não é vinculativa.
Bom, o presidente está sujeito a um juízo de oportunidade e conveniência. Age apenas conforme o seu arbítrio. É o caso ainda de proteção à autonomia dos entes federados, ou seja, é uma medida excepcional e o seu rol é taxativo, justamente para que a autonomia desses entes federados não seja retirada sob qualquer pretexto, tá? É hipótese excepcional para interferência na autonomia dos entes. Bom, deve ocorrer como último recurso de se garantir e assegurar a supremacia da forma republicana do sistema representativo e do regime democrático. E como eu falei, tem o seu caráter temporário. Essas informações são muito importantes para você levar para a sua prova. Você vai ver lá no artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República, faça a remissão aí no seu material, uma competência privativa do presidente da República, no inciso 10, decretar e executar a intervenção federal, e você vai ver no artigo 90, que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal, e também no artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º, que compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação do estado de defesa, sítio e da intervenção federal. Como eu falei, não vincula o ato do presidente, tá? É uma consulta prevista aqui no texto constitucional. Esta intervenção ela se opera através de um decreto presidencial de intervenção que vai delimitar a sua amplitude, o seu prazo, as condições da execução e, quando couber, também nomeará interventor. Professor, o senhor tirou isso da doutrina? Está tirando isso da sua cabeça? Não. Está escrito no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição. Eu só estou esquematizando para você fazer a sua remissão, para você fazer a anotação aí no seu material, tá? Também é importante saber que há um controle político realizado pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional deve se manifestar aprovando ou rejeitando no prazo de 24 horas. Quando for o caso de recesso do Congresso Nacional, deve haver uma convocação extraordinária no prazo de 24 horas, para em 24 horas, então, decidir sobre a intervenção. Aprova ou rejeita. E como é que isso se dá? Por meio de um decreto legislativo. Está no artigo 49, inciso 4º. E você vai ver que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Não é o Senado, não é a Câmara de Deputados, não é a mesa da Câmara, não é a mesa do Senado. É o Congresso Nacional que vai aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, nos termos do artigo 49, inciso 4º. Se rejeitado, o presidente deve fazer cessar imediatamente a intervenção sob pena de crime de responsabilidade previsto no artigo 85, inciso 2º da Constituição. É uma hipótese de crime de responsabilidade. Já fica um spoiler da aula do artigo 85, tá? Na próxima aula nós vamos continuar sobre esse tema, vamos trazer outras informações e vamos falar especificamente sobre o artigo 34, inciso 4º, 6º e 7º, a intervenção provocada da União. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.